Bom dia, queridos! Para você que é assinante do canal Café com Jesus, você deve estar estranhando porque nós não estamos no nosso cenário de costume. Estamos hoje fora da nossa cafeteria. Como você pode ver, estamos na Igreja Presbiteriana Independente de IEP. Hoje, em especial, eu estaria ministrando na Escola Bíblica Dominical sobre a Carta de Paulo aos Romanos. Porém, devido a essa pandemia que o mundo tem enfrentado e por estarmos todos ilhados em nossos lares, utilizaremos do canal Café com Jesus para estar transmitindo essa mensagem. E para você que ainda não é assinante do canal, aproveite e se inscreva, pois toda semana temos uma palavra de motivação, fé e esperança no coração daqueles que precisam. Então, após a vinheta, voltaremos com o nosso tema de hoje. Se liga aí! Queridos, hoje nós vamos estar compartilhando um pouquinho a respeito do pecado, do batismo e da graça. O nosso texto base para estudo é o capítulo 6 do livro de Romanos, dos versos 1 até o versos 23. Por ser um texto um pouco extenso, nós não vamos estar lendo todos eles. Por gentileza, leia todos esses versículos aí na sua casa, para que você possa também tirar as suas próprias conclusões daquilo que estamos falando. Porque a palavra do Senhor é muito clara e diz para examinarmos toda a palavra e retermos apenas aquilo que é bom. Então, o que você achar que não é bom, por gentileza, descarte. Mas aquilo que você achar que Deus está falando no seu coração, tome para a sua vida e comece a praticar. Nós vamos estar lendo os versículos 12 e 13, tudo bem? Que é os versículos-chave e vai nos dar condições de fazer uma interpretação sobre aquilo que Paulo estava querendo dizer aos romanos nesse capítulo. E diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Nesse capítulo, Paulo fala exclusivamente a respeito de morrermos para o pecado e nascermos para Jesus. E Paulo, mais do que ninguém, tem total autoridade para falar sobre isso. Sobre deixar a vida errada que estava levando, ter um encontro genuíno com Jesus, ser batizado por Ele e pelo próprio Espírito e ter uma vida nova diante de Deus. Porque Paulo, ele perseguia os cristãos, perseguiam aqueles que diziam servir a Jesus. E não apenas perseguiam, como também matava. Mas a partir do momento que Paulo teve um encontro genuíno com Jesus, Paulo deixou toda aquela vida de lado e começou a viver de uma forma diferente. Paulo, ele morreu para o pecado, morreu para suas atitudes erradas, para tudo aquilo que afastava ele de Deus e começou a viver uma vida diferente. Uma vida que agradava ao coração de Deus e que o atraía cada dia mais para mais perto de Deus. Paulo, ele começa a falar a respeito da lei e a respeito da graça. Paulo, ele descarta a lei como instrumento de salvação e ele começa a frisar que a graça de Jesus é o único caminho e o único meio o qual nós podemos alcançar a salvação de Jesus. Paulo, ele diz que as leis nada mais é do que para mostrar aquilo que está errado. E se você continua em uma vida de pecado, as leis apenas servem para te condenar, para nos condenar. Mas a partir do momento que nós passamos a viver sob a graça de Jesus, nós temos a salvação garantida em Cristo. Mas para que isso realmente aconteça, nós precisamos morrer para o pecado.
A lei, como meio de salvação, ela foi descartada. Ela serve apenas para mostrar o que é pecado e o que não é. Nada além disso. A salvação é somente pela graça de Deus revelada através de Jesus Cristo. Até porque nós não somos capazes de viver 100% cumprindo a lei. Em algum momento nós vamos deixar de cumprir aquilo que a lei nos ordena. E isso faz com que nós continuemos escravos do pecado. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados e nos libertou. E a partir do momento desse favor imerecido, dessa morte de Cristo Jesus, os nossos pecados foram lançados fora e nós passamos a viver sobre a graça e assim temos a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, em alguns momentos, nós interpretamos a Bíblia de uma forma errada. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Algumas pessoas interpretam esse texto achando que quanto mais pecarmos, maior será a graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso não está correto, porque a Bíblia nos ensina também que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus de uma forma verdadeira, nós devemos morrer para o pecado. Ou seja, a partir do momento que nós morremos para o pecado, a partir do momento que nós morremos para alguma coisa, nós deixamos de fazer aquilo que fazemos, não a cometemos mais. Então nós não podemos acreditar que quanto mais eu peco, maior é a graça de Deus sobre a minha vida e dizer que Deus vai me perdoar mesmo, então eu vou continuar pecando porque quando eu pedir perdão para Deus, Deus ele vai me perdoar. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso não é verdade. A partir do momento que nós temos um encontro real com Deus, nós temos que deixar de lado tudo aquilo de errado que cometíamos. A carta de Paulo aos Romanos nos mostra 3 divisões muito claras. A primeira delas fala sobre a perdição da raça humana. Isso nós conseguimos ver nos capítulos 1, 2 e metade do capítulo 3. A segunda divisão, Paulo nos mostra que somos justificados pela fé. Através de Adão, para ficar muito claro, o pecado entrou ao mundo. E através de Jesus Cristo, o pecado foi retirado das nossas costas. Ou seja, a partir do momento que nós nascemos, nós já somos frutos do pecado porque Adão pecou lá no jardim. Mas a partir do momento que Jesus veio ao mundo e foi crucificado, esses pecados já foram perdoados e a graça imerecida de Jesus já foi estendida sobre nós e isso nos dá o direito à salvação em Cristo a partir do momento que, quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, deixamos de fazer tudo aquilo de errado que cometíamos antes. Às vezes eu me perguntava por que Deus havia descido até o Jardim do Éden procurando Adão, sabendo que Adão havia pecado e que Adão estava escondido. Porque Deus ele descia todos os finais de tarde para conversar com Adão. Deus ele tinha relacionamento com Adão. Isso também nos mostra que Deus ele nos criou para ter relacionamento. Deus ele não criou empregados ou escravos. Deus ele criou pessoas para ter relacionamento com ele, para dialogar com ele. E eu acredito que Deus ele desceu naquele dia, mesmo sendo onisciente e sabendo que Adão não estaria lá, esperando uma resposta diferente de Adão. Deus ele pergunta: Adão, onde você estava? Adão, por que você cometeu esse erro? Por que você comeu do fruto que eu disse para não comer? E Adão, ao invés de pedir perdão a Deus pela atitude errada que havia cometido, ele joga a culpa para a mulher. Automaticamente, de forma indireta, Adão também está jogando a culpa para Deus, porque foi Deus quem criou a mulher para dar para Adão, para que ele não vivesse só. E nós vemos isso de forma contrária na parábola do filho pródigo, porque quando o filho pródigo erra e se arrebenta todo, ele volta diante do pai dele, e o pai dele também todos os dias olhava o horizonte na esperança de que o filho voltasse, e ele sabia que o filho dele iria voltar todo arrebentado, porque ele conhecia o filho, o pai conhece o filho, sabe as capacidades e as condições do filho. Então eu acredito que aquele pai tinha certeza que o filho dele iria se arrebentar
E ele tinha a esperança de que o filho voltasse, e o filho voltou. Mas ao contrário de Adão, ele não culpou as pessoas por aquilo que ele havia cometido. Ele disse: Pai, me perdoa porque eu errei, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Talvez se Adão tivesse tido a mesma atitude, nós viveríamos tempos diferentes hoje. Mas não, Adão procurou jogar a culpa do seu pecado sobre outra pessoa. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Nós jogamos a culpa do nosso pecado para outras pessoas, quando na verdade deveríamos assumir os nossos erros, chegar diante de Jesus, pedir perdão por esses erros e levar uma vida totalmente diferente. Nós não fomos batizados com Cristo, nós fomos batizados em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus viveu de forma indireta, nós também vivemos. Quer dizer que Jesus ter morrido na cruz do Calvário em prol do perdão dos nossos pecados, significa que nós morremos com Jesus na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Ou pelo menos nós deveríamos ter morrido junto com Jesus na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem realmente perdoados e que nós tivéssemos uma vida diferente da que levávamos até conhecer a Jesus. Porém, sermos batizados em Cristo Jesus não significa que nós não iremos pecar. Às vezes a gente acha que santificação é viver como anjo, é viver já como estivéssemos no céu e nós não iremos cometer erro algum, nós não iremos cometer mais nenhum pecado e criaremos asas e auréolas. Na verdade, também não é assim. Sermos santificados em Cristo significa que nós iremos deixar de cometer com frequência aquilo que cometíamos antes. Um exemplo. Se a gente vai fazer uma viagem aí de 5.000 quilômetros e durante esse trajeto o pneu do carro fura apenas uma vez. Mas se nós fazemos a mesma viagem de 5.000 quilômetros e a cada quilômetro o pneu do carro fura, significa que tem alguma coisa errada. Ou seja, durante os 5.000 quilômetros nós estaremos sujeitos a algum erro. Mas o que não pode acontecer é o mesmo erro ser cometido várias e várias vezes durante o trajeto. O que eu estou querendo dizer? Que durante a nossa vida com Cristo, em algum momento nós vamos errar, porque nós somos imperfeitos. Mas o que não pode acontecer é nós vivermos cometendo erros diariamente, principalmente os mesmos erros. Porque a partir do momento que eu cometo o mesmo erro todos os dias, isso se cauteriza na minha vida e passa a ser algo normal. Eu já não entendo isso como pecado, eu já não entendo que isso me afasta de Deus e isso me prejudica e também prejudica pessoas que estão ao meu redor, porque tão quanto eu me afasto de Deus, eu também colaboro para que as pessoas ao meu redor tropecem e se afastem de Deus da mesma forma que eu. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 6 do livro de Romanos, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo está falando exatamente sobre isso. Sobre as pessoas que entendiam que quanto mais eu cometo o pecado, maior é a graça de Deus sobre a minha vida. E aí Paulo fala assim, não, isso está errado. Como eu posso cometer o mesmo erro se eu já morri para ele? Como eu posso continuar pecando se eu já morri para o pecado? A partir do momento, volto a dizer, que nós temos um encontro genuíno com Jesus, as nossas atitudes erradas, sejam elas qual forem, devemos deixar de lado e não cometê-las mais. Tem um episódio muito engraçado de quando Agostinho se converteu. Agostinho era um homem que se envolvia com muitas mulheres. Certo dia, após a sua conversão, Agostinho está caminhando pela rua e uma das mulheres que ele havia se envolvido começa a gritá-lo: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele não dá muita atenção e ele acelera os seus passos. Mas de repente a mulher se aproxima dele e diz assim: Agostinho, sou eu. E Agostinho vira para ela e diz assim: mas não sou mais eu. Ou seja, Agostinho está dizendo que aquele Agostinho que ela conheceu já não existia mais, porque ele teve um encontro com Jesus e passou a viver de forma diferente. Queridos, é importante termos consciência
de que sermos cristãos é totalmente diferente de sermos crentes. Ser cristão é agir exatamente como Cristo agia. Ser crente é simplesmente acreditar que Cristo existe ou qualquer outra coisa existe. E isso até mesmo o diabo é, porque o diabo também acredita que Jesus existe. Então nós devemos deixar de ser simplesmente crentes e sermos cristãos genuínos. Devemos deixar de agir como o velho homem e agir como Cristo agia. Devemos deixar de acusar as pessoas e estender as nossas mãos. Devemos deixar de condenar as pessoas e procurar ajudá-las. Nós devemos deixar de faltar com o perdão e passar a perdoar, porque a palavra do Senhor é muito clara. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar as pessoas que estão ao meu redor? Como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não consigo agir como um cristão? Como eu posso dizer que eu faço parte do corpo de Cristo se eu continuo vivendo uma vida pecaminosa? A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou agradaremos mais um, ou agradaremos de mais o outro. Então que nós não venhamos ficar sobre o muro, mas que nós venhamos ter a consciência de que Jesus nos libertou do pecado, que nós não somos mais escravos do pecado. Algumas pessoas até afirmam que deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Deus. Eu discordo dessa afirmação, porque eu acredito que Deus ele não quer escravos. Deus ele quer servos, pessoas que queiram estar perto dele por vontade própria. Pessoas que experimentam do seu amor e esse amor é tão contagiante, tão gratificante que ele não quer viver mais nenhuma outra coisa. A partir do momento que a luz de Jesus entra no nosso corpo, a escuridão do pecado é obrigada a se retirar. E nós não podemos agir como os porcos, não podemos voltar a comer a lavagem que comíamos. Vamos imaginar aí o povo de Israel quando saiu do Egito. E aí o faraó grita, ei, voltem para cá! E alguns até quiseram voltar. Ou seja, fomos libertados, mas em muitos momentos nós queremos voltar a cometer tudo aquilo de errado que cometíamos. O pecado ele nos convida todos os dias, mas cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós dizer não a ele, porque Cristo já levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Quando eu estava morando no Chile e eu frequentava uma igreja lá, eu conheci um ministro de louvor que cantava uma música muito bacana, que em espanhol é Já não soy mais esclavo del temor. Em português, ela foi gravada pelo Fernandinho, que diz que já não sou mais escravo do medo. De uma certa forma, já não sou mais escravo do pecado. Essa música é uma música muito bacana, que eu gostava muito de ouvir, principalmente nos momentos que eu estava um pouco triste, precisando recarregar as minhas energias. Eu ouvia essa música e entendia que Deus é a única razão da minha vida, é aquilo que me dá sustento, que me dá força e que me dá energia. Que vocês possam ouvir essa canção. Eu vou estar colocando essa canção aqui para que vocês possam ouvir também, que vocês deixem essa palavra entrar no coração de vocês. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do medo. Cristo nos libertou. Cristo nos deu vida e nos deu vida em abundância. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção na vida de vocês. Como eu disse no início, é algo sucinto para não ficar um vídeo longo e não muito maçante, que o Espírito de Deus possa realmente contagiar o coração de cada um de vocês e que vocês possam estar compartilhando com aquelas pessoas que vocês acreditam que Deus tenha tocado no seu coração para vocês compartilhar. Lembre-se sempre, nós já não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos de Deus. O pecado bate à nossa porta todos os dias, mas nós temos forças o suficiente vindas de Deus para recusar o pecado. A partir do momento que Cristo entrou em nossas vidas, o pecado já não pode habitar. Onde há luz, não pode haver trevas. Onde há santidade, não pode haver pecado. É claro que em algum momento iremos cometer algum erro, mas que esses erros não sejam algo contínuo em nossas vidas. Até a próxima. Com a melodia
Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família,
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.